O Supremo Tribunal Federal definiu as penas de mais 5 condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Até o momento, a Suprema Corte já sentenciou 25 pessoas pela participação nos ataques às instituições. O Supremo Tribunal Federal definiu as penas de mais 5 condenados pelos atos do 8 de janeiro. As penas variam de 13 anos e 6 meses a 16 anos e 6 meses de prisão. O julgamento dos réus se deu em plenário virtual e encerrou na última terça-feira. Como os ministros não chegaram a uma maioria em relação à pena, os magistrados fecharam um voto médio. Todos foram condenados a pagar multa de R$ 44 mil e indenização de R$ 30 milhões por danos morais coletivos de forma solidária com os demais condenados pelo 8 de janeiro. Eles foram condenados pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As denúncias foram oferecidas pela Procuradoria-Geral da República. Ao todo, a Suprema Corte já condenou 25 pessoas pela participação nos atos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, se manifestou sobre o caso da reunião com a esposa do líder do Comando Vermelho. Os encontros foram revelados pelo jornal O Estado de São Paulo. Luciane Barbosa Farias, conhecida como Dama do Tráfico Amazonense, esteve em audiências no prédio do Ministério da Justiça em Brasília. Ela é casada com Clemilson dos Santos Faria, conhecido como Tio Patinhas. Em um período de 3 meses, Luciene se encontrou com 2 diretores e 2 secretários do Ministério da Justiça. Em nota, a assessoria do ministro Flávio Dino afirma que ela integrava uma comitiva de pessoas e esteve no prédio sem que fosse identificada. A pasta afirmou que no dia 16 de março, a Secretaria de Assuntos Legislativos atendeu solicitação de agenda da ANECRIM, Associação Nacional da Advocacia Criminal, com a presença de várias advogadas, e que a cidadã mencionada no pedido de audiência não foi a requerente, e sim uma entidade de advogados. O Ministério ainda disse que a presença de acompanhantes nestas sessões é de responsabilidade exclusiva da entidade requerente e das advogadas que se apresentaram como suas dirigentes. O ministro da Justiça, Flávio Dino, se pronunciou e rebateu as críticas pelas redes sociais. Dino afirmou que nunca recebeu em audiência no Ministério da Justiça líder de facção criminosa ou esposa ou parente ou vizinho e que, de modo absurdo, simplesmente inventaram a presença dele em uma audiência que não se realizou em seu gabinete. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, votou para rejeitar denúncia de corrupção contra a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, relator dos processos remanescentes da Operação Lava Jato, votou para rejeitar uma denúncia contra a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann. Até o momento, o magistrado foi o único a votar no plenário virtual. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em abril de 2018, seguindo as delações premiadas de executivos da empreiteira Odebrecht, incluindo do executivo Marcelo Bahia Odebrecht. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido no caso. No documento, Gleisi foi acusada de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por supostamente ter recebido R$ 3 milhões em propina da empreiteira para arcar com despesas de campanha, quando concorreu ao governo do Paraná, em 2014. Fachin afirmou haver insuficiência de elementos judiciários para sustentar a denúncia, havendo vácuos investigativos intransponíveis para demonstrar os supostos crimes praticados. O julgamento vai até o dia 20. Nos últimos dias, o presidente Lula passou a ser aconselhado por assessores a ampliar o leque na busca por um novo procurador-geral da República. Esses auxiliares defendem que, como o petista ainda está indeciso sobre o nome a ser escolhido, passe a buscar um procurador nas instâncias inferiores do Ministério Público. Historicamente, o Procurador-Geral da República é escolhido pelo presidente dentre os 74 subprocuradores-gerais
que integram a cúpula da PGR. Ao ampliar o leque para as demais instâncias, Lula tem cerca de 1.150 opções de nomes. De acordo com informações, procuradores de primeira instância já submeteram seus currículos a integrantes do Planalto, mas os nomes ainda não foram levados a Lula. A escolha de um procurador que atua na primeira ou na segunda instância seria inédita, mas não ilegal. A legislação prevê apenas que o chefe da PGR seja um membro da carreira com mais de 35 anos. Ou seja, não há exigência expressa para que seja um subprocurador-geral. Parte dos membros da instituição, no entanto, defendem que é preciso estar no topo da carreira para ser escolhido. A PGR vem sendo comandada interinamente pela procuradora Eliseta Ramos, desde o fim do mandato do ex-procurador-geral Augusto Aras, no fim de setembro. Desde então, Lula já poderia ter definido o sucessor, mas ainda analisa as opções e não está totalmente decidido. Alguns nomes que inicialmente foram cotados como favoritos são os procuradores Paulo Gonet, Luiz Augusto Santos Lima, Carlos Frederico Santos, Antônio Carlos Bigonha e Aurélio Reis. E o presidente Lula sancionou, nesta segunda-feira, sem vetos, uma série de mudanças na lei de cotas para universidades e institutos federais de ensino superior. A nova lei atualiza a legislação de 2012 criada para reservar vagas em instituições de ensino superior a ex-alunos da rede pública de ensino. À época, a lei instituiu outras duas subcotas: estudantes de baixa renda e pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. A revisão da legislação estava prevista para ser realizada em 2022, mas a Câmara e Senado só aprovaram um novo texto neste ano. O texto determina, entre outros pontos, reserva de 50% das vagas de ingresso nos cursos de graduação para estudantes com renda familiar igual ou menor a um salário mínimo de R$ 1.320, inclusão de quilombolas na reserva de vagas, políticas de inclusão em programas de pós-graduação de pretos, pardos, indígenas e quilombolas e pessoas com deficiência. E a avaliação do programa a cada 10 anos com ciclos anuais de monitoramento. Dessa lei, ela só faz a gente descobrir que quando você governa, quanto mais você faz, mas você descobre que tem coisas novas para fazer. E isso só é possível numa sociedade democrática em que a sociedade tenha condições de se organizar livremente do jeito que ela quiser e que a sociedade tenha o direito de cobrar. Além da mudança na renda máxima para participação nas vagas reservadas, outros pontos do sistema de cota foram alterados. Segundo o governo, as regras já serão aplicadas na próxima edição do Sistema de Seleção Unificada, que ocorrerá em janeiro de 2024, com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, realizado neste mês. E o calor intenso dos últimos dias e o feriado no meio da semana deram uma esfriada nas pautas do Congresso Nacional. Quem explica melhor para a gente é o nosso comentarista, o Ney Gonçalves Dias. O calor e o feriado no meio da semana diminui a atuação política em Brasília. Já está, evidentemente, na Câmara dos Deputados o projeto de reforma agrária, mas a prioridade do governo agora é a subvenção do ICMS. O lobby dos estados puxa para um lado, o Ministério da Fazenda puxa para o outro lado. A solução deverá estar numa negociação com o Centrão, só que vai ter que ceder. Além das emendas parlamentares, o dinheiro para o deputado, a emenda do relator, agora o Centrão quer a emenda dos partidos. Uma vez essa negociada, o Centrão certamente vai aprovar a subvenção do ICMS, como quer o Ministério da Fazenda e o governo. O único projeto que está na pica é o projeto das apostas. Ele está no Senado pronto para ser votado. Dificilmente será votado até quarta-feira, mas poderá ser na quinta
ou da sexta-feira. Esta é a semana do calor e do feriado. E em instantes, Jair Bolsonaro sonda secretário paulista de Segurança para disputar a Prefeitura de São Paulo. E o calor que não acaba mais. Rio de Janeiro tem sensação térmica de mais de 50 graus. O Brasil News volta daqui a pouquinho.